Noite, estou começando aqui a gravar o vídeo de revisão do nono ano de geografia, certo? Aí eu tô aqui tentando ver as partes mais importantes aí aqui para vocês, certo? Então, aqui tem um ponto, né? Um ponto aqui principal, que é aqui na página 157. Página 157, certo? Que é do capítulo, se não me engano, é o capítulo 13, União Europeia, certo? Capítulo 13, União Europeia, página 157. Aí você vai ler isso aqui, ó. Você vai ver isso aqui, a história da União Europeia, né? Você vê aqui os países que fazem parte, né? Como foi fundado em 1950. Os países que fizeram parte logo foi França, Alemanha, Itália, Bélgica. É claro que você não vai decorar esses nomes tudinho, né? Leia, tente entender da melhor forma possível. 1957 se transformou, no caso, a Comunidade Econômica Europeia, né? Ela se transformou numa área de circulação de mercadorias também, serviços e pessoas e capitais. Porque no início ela era baseada somente no aço e no carvão, né? Aí depois começou a vender outras mercadorias, serviços, tal e tal, né? Enfim, investimentos em setores nos países vizinhos, tanto um como o outro investiam. Em 1973, a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido ingressam na Comunidade Econômica Europeia, né? Que hoje a gente chama de União Europeia. E aí você vê o percurso todinho, até 2020, que foi a saída da Inglaterra, né? Do bloco europeu, entendeu? Aí você vai mais para frente um pouco aqui, você vai um pouquinho mais para frente. Deixa eu só dar uma pausazinha aqui. Olha, outro ponto que eu quero mostrar para vocês é essa parte aqui, ó. A crise dos refugiados na União Europeia, né? A União Europeia é um conjunto de países, né? Que fazem parte disso aí. Gente, deixa eu dar uma pausazinha aqui, gente. Oh, meu Deus. Sozinho, gente, aqui no sítio aqui, sabe? Aí eu tinha botado os cachorros ali, eles ficam só perturbando, vindo pra cá e atrapalhando a gente. Pensa no ruim. Sim, continuando aqui, né? Então, sim, a crise dos refugiados, né? A crise dos refugiados na União Europeia é o seguinte, ó. Nos últimos anos, a União Europeia recebeu um grande número de refugiados, né? De pessoas vindas principalmente do Oriente Médio e da África. Gente, essas pessoas, elas são pessoas que estão fugindo de perseguições políticas, perseguições religiosas, estão fugindo da fome, né? Estão à procura de trabalho, estão à procura de estudos. Em qualquer local da Europa é melhor do que esses lugares, né? A África, muita fome, Oriente Médio, guerras, guerras e guerras, sem contar que grande parte do Oriente Médio também tem muita pobreza, certo? Então esse povo vai à procura disso, né? Paz, refúgio ou melhores condições de vida, estudar, eles querem isso, né? Gente, um pontinho bem aqui que vocês devem examinar é aqui, ó. Na página 162 tem aqui a continuação no caso da 161 que fala da crise dos refugiados. Aí a gente tem aqui, conheça quais são os principais países de origem dos refugiados, né? A Síria, o Afeganistão, a Eritreia, a Somália, a Nigéria, a Ucrânia. No caso aqui a Ucrânia, gente, esse conteúdo ele é bastante atual, inclusive nós estamos tendo uma guerra, né, lá entre a Rússia e a Ucrânia. Olha, a invasão do território ucraniano, território da Ucrânia, pelas tropas russas, que teve início em fevereiro de 2022, desencadeou um intenso deslocamento de pessoas. Em menos de 3 meses de conflito, cerca de 12 milhões, meu Deus, 12 milhões de ucranianos fugiram da sua terra natal, buscando abrigo principalmente nos países vizinhos, como a Polônia, a Eslováquia, a Hungria, a Romênia. Gente, pelo amor de Deus, isso é terrível, né? Essa guerra que está acontecendo na Ucrânia. Vamos aqui dar uma pausinha. Olha, gente, aqui você agora vai para o capítulo 14, que é na página 166. Você examina isso aqui, ó. O imperialismo e geopolítica, a Europa no mundo. Entre o início do século XIX e o começo do século XX,
A Europa se manteve no centro do poder econômico mundial e também cultural, né? É um poder econômico e cultural mundial, exercendo grande hegemonia em relação ao resto do mundo. Fatores como acelerado crescimento econômico e a adoção de uma política territorial expansionista contribuíram diretamente para a supremacia dos grandes impérios europeus. Gente, esses países, por exemplo, a Inglaterra, a França, a Alemanha, esses países dividiram a África. Eles dividiram o continente africano, assim como também o continente asiático, e começaram a colonizar de uma forma não escravocrata, né, mas de uma forma exploratória no sentido de recursos minerais, recursos naturais, né, da região, como petróleo, gás, algodão, seda, a venda também de produtos europeus que iam para lá. Então, a exploração, o processo de colonização nessa época de imperialismo europeu, ele foi baseado nessa questão, né, na busca pelos recursos e na busca por um mercado de consumo. Tanto o mercado de fornecimento de matéria, né, como também um mercado de consumo de produtos europeus, já que a Europa estava superproduzindo os seus produtos, né? Depois da Revolução Industrial, pouco tempo depois, eles começaram esse processo, né? Gente, ainda comentando aqui sobre esse início aqui, gente, o período histórico marcado pela exploração, né, da Europa, que foi justamente no início do século XIX e início do século XX, esse período serviu, gente, para mostrar para o mundo o eurocentrismo europeu, né? Mostrar para o mundo que a Europa queria ser um modelo seguido por todos os países, né? E esses países que estavam sendo colonizados por eles. E a grande questão disso, gente, é essa formação cultural, essa expansão cultural europeia de modelo, né, cultural para o mundo, também estava embasando o sistema capitalista, estava selando, fazendo com que o sistema capitalista fosse seguido em todo o resto do mundo, não somente na Europa, né? Esse ponto que eu acabei de observar, né, essa parte da a dominação cultural, a questão do eurocentrismo, mostrar para o mundo que a Europa estava sendo o centro do mundo e que deveria ser seguido pelo resto do mundo, está aqui na página 168, né? Gente, um pontinho que vocês têm que olhar é essa parte aí na 171, que é o cenário geopolítico atual. Mostra aí as transformações ocorridas no cenário geopolítico. Gente, a Europa ela vem sendo redesenhada durante um bom tempo, aí, uns 100 ou 150 anos, que a Europa vem sendo redesenhada, né? Desde a época da unificação da Alemanha e da Itália, da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, todo esse período aí, ele vem fazendo com que o mapa europeu ele seja remodelado, né? Apesar de tudo, nós temos ainda três polos, né? Atualmente o mundo ele tem três polos, né, de domínio, né? Domínio econômico, né? De mercado, de consumo, de fornecimento, que é os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão, né? A gente tem aqui de vermelhinho, né, a China, né? Potência mundial em ascensão, né? A China está de vermelhinho aí para deixar claro que a China está nesse meio aí, né? Aqui no livro não está deixando claro que a China é um polo, né? Mas a gente pode dizer que a China está dentro de um polo asiático, né? Que envolve o Japão. A China hoje é muito mais rica do que o Japão, né? 3, 4 vezes mais rica do que o Japão. Não sei o que o cara desse livro aqui tem contra a China, mas que a China é mais importante que o Japão é. Outro pontinho que a gente tem que olhar, gente, aqui é na 176, né? Capítulo 15, os conflitos territoriais. No mundo atual, podemos observar inúmeros conflitos por territórios. Muitos deles estão ligados à existência de movimentos nacionalistas separatistas que lutam pela criação de estados independentes. Por exemplo, a gente vê a independência de vários países durante a Guerra Fria, né? Países que lutaram pela sua independência, como a África, países africanos, no caso, como a África do Sul, e vários outros países, que é um exemplo, a África do Sul, por causa do apartheid. A palavra apartheid significa apartar, separar. Lá, os brancos que tinham colonizado a região desde o século atrasado, eles separaram, né, por raça, né, raça entre aspas, né, separaram por raças o povo africano, dando
a entender que o povo africano era tudo diferente, não podia se misturar. Então foi criada uma teoria do racismo, essa coisa que hoje nós sabemos que a palavra racismo é uma palavra que tem um sentido pejorativo, né? Mas na época eles estavam com a intenção apenas de dominar, né? E não criar um termo do jeito que o termo que a gente interpreta hoje. Outro ponto aqui, gente, que a gente deve analisar, gente, é aqui a questão da criação da ONU, né? Na página 180. A importância da ONU para o mundo, né? A importância da ONU para estabelecer uma paz, né, mundial. O objetivo maior da ONU, o objetivo mais importante da ONU era impedir que houvesse outros conflitos semelhantes ao da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então a ONU foi criada para isso, para estabelecer uma paz mundial. E à medida que o tempo foi passando, a ONU foi aparecendo outras agências, né, que estavam ligadas à questão da fome, combater a fome, à questão da educação, à questão do meio ambiente. Então, cada uma dessas organizações, né, está ligada a um desses setores, né? Setor da educação, o setor da cultura, o setor da questão ambiental, da questão alimentação, né? Então, a ONU ela tem essa amplitude, né? Mas o objetivo maior nós não podemos deixar de saber que é a busca pela paz mundial, impedir que aconteça outro conflito como a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. Gente, 11 minutinhos e 30 segundos aqui de aula, né? De revisão. Vamos analisar, vamos estudar, vamos se inscrever no canal, ajudar a gente aí a crescer, gente, nesse canal, porque é muito importante a gente ter um canalzinho desse para poder fazer as revisões, melhor do que uma revisão na sala, né? Revisão na sala tem muito barulho, às vezes a gente não consegue explicar, nem os alunos conseguem entender. E aqui você pode assistir quantas vezes você quiser. Gente, muito obrigado, viu? Boa prova para vocês e vai dar tudo certo, viu?